esse Brasil, Tá ele tá perdido. difícil. Não tem mais jeito. Não tem. Eu já desisti. A única saída para esse país é o aeroporto. Eu Bem, pensei que tu tava morando em outro país, da hora que eu você tava tava, só fora. que minha digníssima ex-esposa me trollou, então eu tive que voltar pro Brasil, senão eu ia ficar maluco. Ah, É triste. Eu queria, tu acha que eu queria ficar aqui? Não sei quem sua consciência quer. Mas, e eu tava lá, era muito bom, realmente se sente mais seguro, as coisas funcionam. nossa. Tu paga mais caro em algumas coisas? Paga, só que elas são melhores. Por exemplo, no Brasil tu compra 1 quilo de frango e daí meio quilo é água, né? Uhum. Lá tu paga um pouco mais caro no frango, no quilo de frango, mas é frango mesmo, entendeu? É bom, né? E é É. um frango de qualidade. E assim vai, tudo é assim lá, entendeu? Então Isso aqui, quando não vem estragado para casa, viu? Porque às vezes você compra um negócio de carne e quando você abre, tá podre. Eles, exatamente, é, exatamente. Não dá para ter certeza de nada, né? Esse é o problema do não, Brasil. Tu não tem certeza de nada. Tu faz uma importação, tu não tem certeza se vai ser taxado. Tu paga as é, coisas, tu não tem certeza se tu tá pagando todo tipo, quem paga imposto assim de empresa. Tu não tem certeza que tu tá pagando tudo. Não existe segurança para nada nesse país, entendeu? Se eles quiserem, eles vêm e diz que tu é um criminoso e acabou. Não tem o que fazer. é, Esse país tá maluco. Bem, ah, voltando. Mas voltando. Deixa eu voltar aqui. Eu tinha dito sobre esse problema muito interessante, né? Cadê na hora que passamos? Aquele problema lá das retinhas. Vamos entender o problema das retinhas e depois vamos fazer um, tá bom? tá, Esse aqui é um exemplo. 5 pontos distintos pertencem a uma reta. Eu estava falando para você que uma reta não é um segmento de reta. Isso aqui é um segmento de reta, um pedacinho. certo. Isso aqui é a reta daquele pedacinho. Ela é infinita. Reta é algo infinito. Reta é sempre algo infinito. Grava isso, tá? Uhum, tá, Sendo assim, como ele está pedindo para a gente quantas retas distintas ficam determinadas pelos 9 pontos, eu tenho que pensar que a reta que esse segmento determina, seria a reta infinita causada por ele, é a mesma reta que qualquer outro ponto aqui causaria, entendeu? Esses dois, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, entendeu? Então eu tenho que excluir todas essas possibilidades. Pegou a ideia? Para que uhum, eu fique só com uma reta, porque senão eu vou contar várias vezes a mesma reta, entendeu? uhum, Tem muita reta aqui já, tipo, tem essa, tem essa, tem essa, mas eu não posso contar 2 vezes essas aqui, né? 3, 5 vezes. Ou se eu for contar essa, né? Eu não posso uhum, contar essa e o contrário dessa, né, que é a mesma coisa. Então é isso que ele uhum. leva em conta aqui, né? Então vamos ver como é que ele faz. Eu já mostrei na aula passada que era fazer a combinação dos 9 pontos de 2 em 2, porque para formar uma reta você precisa de 2 pontos, certo? Certo. Então você tem 9 pontos, né? Então a gente vai contar todas as possibilidades de juntar esses 9 pontos de 2 em 2. Então é a combinação de 9 de 2 em 2. Só que ao fazer isso, eu estou contando estou contando essa aqui, essa aqui. Então significa que eu estou contando mais de uma vez a mesma reta, beleza, Bruno? Uhum, Portanto, sim. eu tenho que excluir tudo, todas essas possibilidades. Então, veja, eu estou excluindo aqui a combinação dos pontos dentro da, da reta que tem 5 pontos, ok? Então, estou excluindo Uhum, todas as combinações que estão aqui, ó, todas, 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 todas. Todas uhum, as combinações de A com B, de B com C, de A com E, e assim vai. Aqui, eu estou excluindo a mesma coisa, só que da reta de baixo. Para eu certo. fazer isso, eu excluí todas as possibilidades, ah, incluindo uma que eu quero, né? Eu preciso manter uma, pelo menos, certo? Então, uma dessa reta e uma dessa, para indicar que elas existem, né? Senão eu estou excluindo todo mundo. Então, por isso eu tenho que somar 2 no final, beleza? Estou somando as Uhum, retas em si. Então, o que que é, vamos pensar assim na prática, o que que é isso aqui, né? Isso aqui são todas as retas que vão da de cima para de baixo, entendeu? uhum, Por quê? Porque eu peguei todas as retas e excluí todas causadas
pelos pontos que estão na mesma reta. Uhum. Então, quando eu faço essa exclusão, eu fico só com essas assim, ó, ok? Que vem de um para outro. Beleza? Pegou a ideia? Uhum. Só que ao excluir todas as retas que estão fixas numa linha só, eu estou excluindo também essa e essa, que são retas válidas aqui. Por isso que eu Ah, somei tá. 1, 2 no final, sacou? Entendi. Por isso que eu Uhum. tive que somar 1, 2 no final. Uhum. Beleza. Esse é um jeito. Então. Ah, desculpa. Agora, o segundo modo aqui. Bem, é um jeito, dá para fazer, legal, dá para entender, né? Outro jeito é você pensar o seguinte. Você fixa um ponto. Veja que aqui foi subtrações, somas e tal, né? Aqui, olha Uhum. só o que rolou. Você fixou um ponto, né? Na reta R. Daí, esse ponto ali vai causar todas as retas possíveis, né? Associadas a ele. Então, por exemplo, vamos fixar o ponto A aqui. Então, ele faz todas as retas ali. Beleza. Muito bem, feito. Daí, ele vai fazer a mesma coisa com um ponto da reta de baixo. Muito bem. Quando a gente multiplica isso, é como se a gente tivesse, ou seja, multiplicando a quantidade de um ponto fixo da primeira pela quantidade de um ponto fixo da segunda. Na prática, é como se eu estivesse fazendo a multiplicação de todas as possibilidades. Ok? De todas as possibilidades de junção de pontos que nós temos, né? Que nem no exemplo que a gente falou antes ali das mulheres e dos homens, né? Eu tinha a combinação dos homens, a combinação das mulheres, então eu multipliquei para pegar todas as combinações, certo? Eu tenho a combinação de que um ponto causa numa reta, de que um ponto causa no outro, quando eu multiplico, eu pego todas as combinações de todos os pontos. Beleza? Sei. Mas só Isso. com um ponto, se ele marcou só um, teria então que multiplicar com os outros. Não, é que quando, beleza, é que quando você pega um ponto, né? Digamos, Hum. você pega um ponto ali da primeira, né? Uhum. E você tem as 5 retas causadas, né? Aqui. As 5 retas que eu desenhei ali do A. Quando você multiplica pelo mesmo efeito da outra, é como se você estivesse fazendo. Como posso explicar isso aqui? É como se você estivesse pegando, então, esse processo de multiplicar por 5 e fazendo em cada um dos pontos da de baixo, entendeu? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Sim. 4, 5, entendeu? Então é isso que está rolando. Pegou a ideia? Hum. Então, a ideia é essa. Então, por isso que vai dar certo. Pois. 5 aqui, daí 1, 2, 3, 4, 5 de cada. Certo. Só que, de novo, esse processo que eu acabei de te mostrar, o desenho que eu acabei de rabiscar ali, ele não indica as retas que são as linhas horizontais. Então, por isso a gente teve que colocar esses dois na frente. Beleza? Tá. Uhum. Ok. Então, agora, vamos ver a pergunta B. Quantos triângulos distintos ficam determinados por esses 9 pontos? O que são triângulos, né? Triângulos são coisas que têm 3 pontos. Só que tem Certo. 3 pontos não lineares, né? Então, por exemplo, isso aqui é um triângulo. 3 pontos. Isso aqui também vai ser um triângulo. Uhum. Mas isso aqui não é um triângulo, apesar de ter 3 pontos. Certo? Certo. Uhum. Então, se a gente está falando de 3 pontos, provavelmente a gente vai estar falando de uma. Se a gente seguir a primeira forma, que a gente fez que a gente fez uma combinação de 9 de 2 em 2, aqui para o triângulo vai ser 9 de 3 em 3. Certo? Certo. A gente fez o 9 Uhum. de 2 em 2 ali. Uhum. Aqui, ó. 9 de 2 em 2. Aqui, ó. Então, para o triângulo vai ser 9 de 3 em 3. Uhum. Só que Certo. 9 de 3 em 3, de novo, você vai pegar 3 pontos na mesma linha. Às vezes, você vai pegar 3 pontos na mesma linha que não formam um triângulo, né? Isso não forma um triângulo. Então, você tem que excluir todas as possibilidades de pegar
três pontos na mesma linha. Que é o seguinte, é você, então, fixar a linha aqui que tem 5 pontos, organizar eles de 3 em 3 e subtrair. Aqui é a mesma coisa na linha que tem 4 pontos, organizar de 3 em 3 e subtrair. Né? Semelhante ao que a gente fez aqui, certo? Ó, 5 pontos de 2 em 2 subtraímos, 4 pontos de 2 em 2 subtraímos. Beleza? Pegou a ideia? Uhum. E agora, mesma coisa ali, ó. O segundo modo é o mesmo esquema que a gente tinha falado antes. Você pode formar fazendo aquelas multiplicações. Então, você organiza, por exemplo, na linha que tem 5, os dois pontos da base do triângulo e a pontinha do triângulo vai estar na outra. Dois pontos na linha que tem 5, a pontinha na linha que tem 4. Ou o contrário, a pontinha na linha que tem 5 e os dois pontos na linha que tem 4. São as duas possibilidades de fazer triângulo, né? Você pode Uhum. fazer um triângulo assim ou você pode fazer um triângulo assim, né? Uhum. Dois pontos aqui nessa linha, um ponto nessa, ou dois pontos nessa, um ponto nessa. Então você vai pegar todas essas possibilidades, multiplicar e chegar na resposta, e você chega na mesma resposta, beleza? Certo. Então, bem, a escolha é sua. É bom saber os dois jeitos para conseguir fazer na hora da prova. Tô achando o primeiro jeito mais claro de entender. Por isso que ele é o primeiro. Só que ao mesmo tempo ele é mais passo a passo, às vezes você precisa fazer um É, negócio mais direto, né? maior. Uhum. Daí que Tá. não vai, talvez não seja tão interessante. É. Muito bem. Agora vamos lá então, né? Ó, eu vou ter que te pedir, né, para fazer algo. Você tá com esse livro aberto aí? Abre ele agora. É Abra ele, página. página 330 do PDF, tá? No PDF põe 330, tá? 329, 330. É melhor pôr a 329 que tu vai ver o desenho. É. Certo. Certo. Então, vamos lá. 58. Temos aí um desenho bem parecido. Ele pergunta quantas retas ficam determinadas pelos 10 pontos. Bem, você tem um exemplo parecido, certo? É esse que eu pedi Certo. para você coisar aí. Certo. Bem, eu não quero te dizer exatamente as coisas, né? Então eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom. E daí Tá. na volta você me diz o que você já conseguiu fazer baseado no exemplo que a gente conversou antes. Já volto. Certo.
Voltei. Tá. Se você me enviou algo, isso aí é a primeira. Você fez Foi. 10 de 2 em 2, depois você excluiu. Por que 5? Se a nossa linha aqui tem 6 pontos. Eu botei 5, foi? Tem 5 de 2 em 2 e 4 de 2 em 2. 2, 3, 4, 5. A parte do 4 tá certo, mas 5 não, né? Porque nós temos 6 bolinhas, certo? E não é. Ah, é verdade. 6. Somei. É verdade. Tá, então, teria isso aí. Teria que fazer embaixo 6. 6. Tá, teria que recalcular tudo aqui. Eu tava fazendo a do triângulo já. Você estava fazendo o triângulo? Perfeito. Hum. Deixa eu te mandar aqui. Pronto. O do triângulo. Isidora? Deixa eu ver. Calma. O do triângulo era assim mesmo, né? Era a combinação de 3. Eu só ia precisar diminuir a total com as outras, com as duas retas ligando 3 pontos, né? Não sei se tá. Exatamente. Certinho. Tá. Vamos ver a C. De todos os triângulos determinados por esses 10 vértices distintos, quantos tem como vértice o ponto H? Então, a Hum, gente está hum, interessados só nos triângulos formados pelo ponto H agora. Pelo menos, ou melhor dizendo, todos os triângulos que têm o ponto H. certo. Bem, você pode pensar da forma que você achar mais apropriada, né? Talvez fazendo uns desenhos ajude. Uhum. Eu acho que eu faria, no caso, eu ia ligar, tipo, o H com A e o B, B, C, outro. H, C, D, É uma outro, forma. né?
É uma Porque forma. não vem de baixo para cima, porque daria a mesma coisa. Então, só tirando o H daqui daria a quantidade certa já, não é isso? Talvez. Hum. Só tirando o H, você quer dizer? Não tem. Tô dizendo só marcando a partir do H. Só Ah, sim, fazendo sim. Só que você tem que pensar também que o H pode ser o vértice desse jeito aqui, ó. Eita, Então, tudo bem, verdade. você pensou ele como pontinha, mas tem também ele como parte da base. Então, talvez você tenha que pensar o problema separadamente mesmo, em duas partes. Ele como pontinha e ele como parte da base. Mas aí ele, como parte da base, eu teria que. Hum, É verdade. Como é que fica a combinação, então, marcando só um. Se eu for fazer na fórmula, marcando só um ponto. Isso, de certa forma, está dito também no exemplo, né? Naquele segundo método. É, o O segundo segundo ficou. método, ele fixa um ponto. É, o segundo método ficou meio confuso aí na minha cabeça. Por isso que eu prefiro fazer o primeiro. Mostra lá de novo, História. Por favor. Primeiro método. De novo, junto. Deixa eu abrir aqui. Aplicação. Ponto. Tentar entender. Isidora? Tá aqui, ó. Segundo método, segundo modo. Uhum. Agora você tem que ver como é que você aplica essa ideia lá no seu problema. Ele está multiplicando, ó. Ele pega dois pontos de uma reta e um do outro, que é meio que a gente quer. Então, isso aqui vai ter que ter lá no nosso caso. Agora, ah, mesma coisa ali no outro caso, só que como a gente tem um ponto fixo, Uhum. que é o H, então a gente não está exatamente escolhendo, vamos dizer assim, dois pontos na outra reta. A gente já fixou um ponto. Então a gente está escolhendo um ponto só na outra reta. Então não vai ser 4 de 2 em 2. Vai ser 4 de um em um, porque um ponto já foi escolhido, o H. Certo. É o H e Mas algum outro. Então o H entendi. está fixo, você vai escolher algum dos outros quatro. Então, nesse, nesse elemento aqui que está indicando a base, né, onde você escolher dois pontos, um deles é o H, então já não é mais dois aqui, vai ser um. Porque isso aqui são escolhas. Então, como já foi escolhido um dos pontos, você só tem mais um ponto para escolher. No caso, Beleza? ficaria as duas combinações iguais, aí seria 5 de um e 5 de um. Eu teria que multiplicar os dois para Não, não é ficar 5, igual. no teu caso é 6, né? 6 no caso, Mas a né? lógica é a mesma. Hum. A lógica é exatamente a mesma. Só que aqui, nesse caso, que ele pegou dois pontos, né? Se a gente está considerando que aqui a gente está pegando a reta onde está o H, ele pegou dois pontos aqui na reta que está o H, a gente já escolheu o H, então só vai ter que escolher algum outro ponto. Por isso não vai ser dois aqui, vai ser um, entendeu? Uhum. Então, pega essa ideia, né? A gente fazer. Vou mandar isso aqui para o WhatsApp para eu usar de ideia para fazer assim. Vamos fazer.
Quando você tiver algo escrito, me manda uma fotinho que a gente avalia se tá bom. Tá. Então, acabou. Seriam 6 e depois... Vamos lá. Não sei se é isso. Você escolheu um ponto na reta 1 e um ponto Foi, eu na reta R coloquei. e outro ponto na reta S, e daí você encontrou 20, beleza. Só que isso está me dando só os triângulos desse tipo aqui. Esse aqui, esse aqui, ou seja, triângulos que tem o H na base. Tá certo, beleza. Só que ainda falta a parte dos triângulos em que o H é a ponta. Você falou primeiro, né? Então, aí é o primeiro caso ali o exemplo que eu te mandei no WhatsApp, né? É o caso onde você fixa o ponto H, né? E multiplica ali o... Ah, não, não, peraí. Deixa eu pensar uma coisa, agora eu tô meio bugado. Deixa eu ver uma coisa, só um segundo. Sim, você tem que fazer isso. Então, beleza, você já chegou nessa primeira parte da resposta aí. Só que Hum, agora você tem que fazer outra coisa, hum, né? Veja o que você fez aqui. Deixa eu ver. Você está fixando, ó, quando você faz 6, 1, 4, 1, significa que você está pegando um ponto como ponta do triângulo, ali na reta de cima, hum, e mais um ponto para acompanhar o H como base na parte de baixo, ok? uhum, certo. Beleza. Então significa que, em outras palavras, você está pegando esse tipo de triângulo aqui, ó. Eu estava desenhando esse aqui. Só que a Certo. gente também precisa dos triângulos em que o H é a base, ou melhor, o H é o vértice, o H é a ponta. Esse você ainda não fez. Então, tudo bem, guarda essa resposta. Agora você tem que fazer todas essas combinações em que o H é a ponta, né, que eu estou desenhando aqui. Uhum, Todas essas combinações e somar com aquele 20, entendeu? hum, No exemplo que eu te mandei, hum, tem isso, né? Veja. O exemplo que eu te mandei, ele faz aqui, ó, que a resposta pode ser 2 pontos em R e 1 ponto em S, ou 1 ponto em R e 2 pontos em S. Entendeu? Ou seja, nós agora, como a gente quer um ponto na reta de baixo, e esse ponto é o H, a gente vai ter que fazer uma coisa parecida com isso aqui que eu circulei, entendeu? Então, no teu desenho, tu tem quantos caras aqui? Você tem 6, certo? hum, certo. Então, como nós temos 6 aqui, a gente vai ter que organizar esses 6 de 2 em 2, certo? Certo. Para formar a base do triângulo, certo? 6 de 2 em 2. Uhum, São algumas dessas combinações. 6 de 2 em 2,
vezes o quê? Vezes, ah, vezes nada, né? Porque você já fixou que tem que ser o H o ponto aqui, certo? Certo. Aí, que seria 6,20. Então, eu só preciso fazer agora Não, 6 de 2 em não. 2. Não? Ah, ah. Nós estamos falando de duas situações diferentes. Tá. Na primeira situação que você calculou 20, nós estávamos falando de triângulos em que o H fazia parte da base. São Certo. 20 esses triângulos. Certo. Tá bom. Anote o seguinte aí. Agora nós estamos falando de outro tipo de combinação. As combinações onde o H é a ponta do triângulo. Então já é outro tipo de triângulo. Então você tem que Tá. somar, como aconteceu no exemplo que eu te mandei no WhatsApp, olha lá. Ele Tá. somou, certo? Ele somou Uhum. ali o primeiro tipo, uma ponta numa reta, e somou depois com os valores com uma ponta na outra reta. Eles são tipos de triângulos diferentes, entendeu? 40 Uhum. mais 30, 70 triângulos. Então você já tem 20 desses primeiros tipos de triângulo, que o H está na base. Agora você vai calcular a quantidade de triângulos em que o H está na ponta, que é simplesmente você calcular a quantidade de bases que tem, né, para isso. Que é o Uhum. quê? Que é o 6 de 2 em 2, né? Porque você tem 6 aqui, Uhum. bolinhas para fazer. Tá. Ah, mas por que que eu não vou multiplicar pela quantidade de pontos que tem aqui embaixo? Porque a gente já fixou um ponto, né? Então Uhum. você só precisa calcular a combinação aqui. Não vai Uhum. ter a multiplicação que nem tem no exemplo que eu te mandei o print screen, entendeu? Não vai ter a Uhum. multiplicação ali pelo, por exemplo, 4 de um em um. Porque não tem 4 para multiplicar, já está decidido o ponto ali. É um só. Entendi. Então, beleza. Então, em outras palavras, para resumir, né, o que você tem que fazer, que eu queria que você tivesse conseguido, mas tudo bem, é o seguinte, é simplesmente pegar esse 20 que você calculou certinho aí e somar com essa combinação de 6 de 2 em 2, né? Uhum. 6 de 2 em 2, daí depois você pode ver quanto é que dá, beleza? Mas é só isso, é só somar. Nesse caso é somar, tem Certo. vezes que tem que somar, tem vezes que tem que multiplicar, né? Nesse caso teve que somar, Certo. beleza? Certo. É isso aí. Show. Então é sempre uma questão de interpretação. Vamos ver o D aqui. Talvez precise da resposta do C para o D, não sei, não li ainda. De todos os triângulos determinados por esses 10 pontos distintos, quantos têm um lado contido na reta R? Muito bem. Então você já fez todos os triângulos no problema A, né? Então, agora a gente quer saber desses triângulos aí, quais que têm um lado contido na reta R. Um lado. Então significa que a base tem que estar na reta R. Por exemplo, esse é um triângulo do problema D. Esse é outro triângulo do problema D. E assim vai, entendeu? Então você quer saber só isso, né? Só. A combinação de 6 de 2 em 2. Perfeito. A combinação de 6 de 2 em 2. Só que veja, qual que é a diferença, né? Se você pegar simplesmente a combinação de 6 de 2 em 2, você está pegando, supondo um ponto fixo já, como a gente fez no problema anterior, fixando o H, certo? Sei. Então você não quer isso, você não quer um ponto fixo, né? Você pode formar Uhum. triângulos com qualquer outro ponto aqui, contanto que a base esteja no na reta R. Então, por isso que Uhum. você tem que pegar todas essas combinações de 6 de 2 em 2 e multiplicar por 4, né? Porque você está Certo. pegando um dos Entendi. 4 pontos ali, você não sabe qual é, entendeu? Então, no caso, Uhum. esse 6 de 2 em 2 e multiplicar pelo 4. Pegou a lógica? Peguei. Show de bola. Bem, você que sabe fazer isso, eu sei que você sabe resolver a combinação. Vamos Uhum. ver aí. Quantos quadriláteros convexos? Essa aqui eu acho que nem eu sei fazer. Por quê? Então, pula. Porque daí você vai pensar, quadrilátero, então vai ser 6 de 4 em 4. Não, não é bem assim. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, isso aqui é um quadrilátero convexo. Certo. Você pegou 4 pontos, beleza, fez um quadrilátero. Só que isso aqui não é um quadrilátero, né? Sidoro cortou o teu som. Bem, estava falando aqui que isso aqui é um quadrilátero, certo? Certo. 4 pontos, ok. Isso aqui não é um quadrilátero. Está usando 4 pontos, mas não é Ah, um quadrilátero, entendeu? Jesus. Então, eu também estava pensando como é que resolve um bicho desse.
Mas eu não sei se eu Perfeito. consigo resolver. Porém, eu acho que eu consigo pensar um pouco nisso. Então, enquanto você termina a D, né, e me manda a resposta, Tá. eu vou pedir um tempo para eu pensar um pouco nessa questão, beleza? Tá. Faz um tempo que eu tentei ela. Rapaz, essa questão é difícil mesmo. Se eu pegar coisa torta, não vai formar quadrilátero. A menos que eu faça uma consideração muito louca. Eu acho Hum, que é isso. Eu acho que eu entendi. hum. Bem, quando você me mandar a sua resposta, eu te explico. Eu, eu só peguei, como você já tinha falado, a combinação de 6 2 em 2 que eu corrigi, né? Que eu tinha colocado 5 aí deu 15 vezes os 4 pontos de baixo, que dá 60. Certo. Certo? Então, bem, como é que a gente vai resolver isso aqui? De fato, esse negócio que eu falei, isso aqui é um quadrilátero, mas isso aqui não é um quadrilátero. Porém, quando eu faço isso aqui, eu estou Hum, considerando que a ordem importa, certo? Porque eu estou pegando, vamos dizer assim, do A indo para o B, daí para o G, indo para H e voltando para o A. Então, a ordem importa. Só que certo. quando eu faço uma combinação, a ordem não importa. Então, vamos dizer, para a combinação, essa coisa que eu acabei de desenhar aqui, ou esse cara, são o mesmo. Porque a ordem não importa. O que importa são os 4 pontos. Certo? É verdade. Certo. Isso. Então, essa é a diferença da compreensão de combinação e arranjo, entendeu? Se eu Uhum. estou fazendo uma combinação, eu não estou me importando com a ordem das coisas. Eu estou só me Hum, importando que eu estou pegando esses 4 pontos. E esses 4 pontos fazem um quadrado, um certo. quadrilátero. Agora, se eu pegar esses 4 pontos aqui, isso não vai formar um quadrilátero, certo? Certo. Porque isso é um triângulo, né? Tem 3 na mesma linha. Então, o grande lance é que você precisa de 2 pontos numa linha, 2 pontos na outra. Certo. Então, Verdade. não é muito difícil. É só você fazer uma combinação de 6 de 2 em 2, né? E aí Hum, você tem 6 pontos, você vai combinar de 2 em 2. E aqui você tem 4 pontos e vai combinar de 2 em 2. E daí vai fazer a multiplicação. Só depois a isso, gente. Tá. certo? Uhum. Certo. Daí você, ao fazer 6 de 2 em 2, você pegou todas as possibilidades de juntar 2 pontinhos aqui. E aqui, fazendo 4 de 2 em 2, você pega todas as possibilidades de juntar 2 pontinhos aqui. E fazendo a multiplicação disso, você pega todas essas combinações. Dos 2 pontinhos Certo. de cima com 2 pontinhos de baixo, entendeu? E pegando Uhum. 2 pontinhos em cima e 2 pontinhos embaixo, você tem um quadrilátero, Certo. certo?
Então Sim. tá. Então são essas as lógicas que a gente tem que pensar em problemas de combinação e arranjo. Eu acho esse problema aqui o mais completo que tem, tá? Não entendeu isso, entendeu qualquer coisa. Mas você pode, né, tentar fazer exercício das suas provas, ou ver os Uhum. exemplos aqui desse livro. Mas exemplo não tem nada muito além disso que a gente acabou de resolver, beleza? Na próxima aula, né? Nossa próxima aula é na. A gente Ah, isso pode. aqui é um problema. Na sexta eu não vou Ah, poder te dar aula, tá? tá, Porque sexta é feriado. E daí acabou que eu tenho uma viagem para fazer. Nem sexta e nem certo, sábado. Mas não tem problema, a gente pega esses horários aí de sexta e sábado e coloca outro dia para ti, para adiantar, tá bom? certo. Uhum. É só uma questão de arranjar, beleza? Isso não precisa se preocupar. Então tá bom. Bem, mas então, né, nossa próxima aula supostamente vai ficar para quarta, né? Daí a quarta que vem. Daí você tenta me trazer bastante questões que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Pra gente Tá, fazer mais uma tá bom. aula cheia de dúvidas, Aí tá bom? depois a gente entra em probabilidade. Certo? A probabilidade, a parte difícil é a combinação, tá? A parte de Tá, probabilidade ali, a questão de fazer a divisão não tem nada demais. O problema é realmente perceber as combinações certo. de, de possibilidades totais ali, daí fazer a divisão, beleza? Tá bom. Então tá Beleza, bom, então. tchau, tchau, Tá, valeu. tchau, valeu.